Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o livro de Provérbios. Nós estamos falando sobre a sabedoria para a vida. Hoje nós estaremos meditando sobre o capítulo 14 do livro de Provérbios, capítulo 1 até o versículo 7. Eu quero orar com você e, enquanto isso, você pode deixar sua Bíblia aberta nesse capítulo, Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Vamos orar, pedir orientação do Senhor para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pedimos, ó Deus, a orientação do Senhor para esse momento, ó Deus, em que nós vamos buscar compreender os desígnios do Senhor para a nossa vida através do livro de Provérbios, um livro inspirado pelo Senhor e que nos dá, Senhor, boas maneiras de vivermos, ó Deus, em paz com o Senhor, conosco mesmo e com o próximo. Abençoe, Deus, cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1 até o versículo 7. Você pode pegar sua Bíblia e deixar ela aberta aí. Nós vamos abrir também vários outros versículos depois. Provérbios, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 7. A palavra do Senhor nos diz assim: A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor procura sabedoria e não a encontra, mas o prudente, o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque ele não divisará os lábios de conhecimento. Vamos então continuar, que texto maravilhoso para a nossa edificação. Nós vamos pensar, tanto nesse domingo como no próximo domingo, sobre a necessidade de vivermos em sabedoria. Por isso nós vamos trabalhar tanto esse capítulo 14 em duas perspectivas. Primeiro do capítulo 1 ao versículo 1 ao versículo 7, depois do versículo 8 ao versículo 15. E o que nos chama a atenção é que aquilo que parece ser importante para o homem, de fato, é aquilo que é alvo da sua atenção e da sua dedicação. E é fácil nós vermos isso. Por exemplo, aqueles que reconhecem a importância do lar e da sua família procuram dedicar-se ao máximo para que o seu lar viva em felicidade, para que o seu lar viva em harmonia. Os seus investimentos, o seu coração, aquilo que ele faz está diretamente ligado com a sua família e com o seu lar. Aquele, por exemplo, que valoriza um trabalho, que prezam o seu trabalho e que querem a sua valorização profissional ou o seu sucesso profissional, ele acaba se esmerando para desenvolvê-lo e chega até abre mão de muitas coisas que são importantes por causa deles. Nós sabemos e conhecemos no nosso dia a dia pessoas que, por causa da sua carreira profissional e por causa daquilo que elas buscavam e almejavam para seu êxito pessoal, abriram mão de família, de bons investimentos, de bons amigos e acabaram exagerando um pouco. Não que o sucesso profissional não é importante, mas acabaram exagerando um pouco e abrindo mão de outras coisas que são importantes. Nós vemos muitas famílias que são desprezadas, ou até uma coisa comum que é hoje de procurar ter família e casar com a idade mais um pouco avançada, porque entende-se que primeiro precisa buscar o sucesso profissional e se realizar profissionalmente para depois buscar família. E são apenas exemplos, porque quando nós olhamos para a nossa vida, o cristão, na verdade, não deve existir nada mais importante para ele do que uma vida que glorifique a Deus. Glorificando a Deus em família, glorificando a Deus no trabalho, glorificando a Deus na sua forma de servir ao Senhor. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz: tudo aquilo que faça para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, faça isso para a glória de Deus. E isso, o que isso significa para as nossas vidas? Isso significa que o cristão deve ter cuidado com sua conduta. Isso porque a sua conduta agrada ou não a Deus.
Aquele que quer de fato servir ao Senhor como verdadeiro cristão, ele deve tratar a sua conduta com a maior sinceridade e máxima seriedade possível, vivendo, como diz Paulo em Efésios 4, versículo 1, de maneira digna pelo chamado ao qual ele foi realizado na vida dele. Eles devem buscar uma orientação e uma sabedoria que vem do alto, como diz a própria Escritura. E inclusive aquilo que Paulo nos fala também em Efésios: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Ou aquilo que ele diz em Colossenses capítulo 3, versículo 2: pensai as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. São várias coisas que nos mostram que a gente deve buscar sabedoria na nossa forma de viver, sabedoria na nossa forma de nos portarmos diariamente diante de Deus e diante da própria sociedade. E no livro de Provérbios, o sábio nos apresenta algumas exortações a esse respeito, principalmente também nesse versículo aqui. E ele chama a nossa atenção para nós andarmos em sabedoria. Capítulo 14, versículo 1 ao versículo 7. E também para não agirmos ou olharmos de acordo com as nossas próprias vistas, ou não sermos guiados pela aparência, que é o versículo 8 ao versículo 15. Hoje, pela importância, inclusive, do tema, e para a gente poder meditar melhor, nós estaremos trabalhando apenas a primeira parte dessa preocupação do sábio, que é andando em sabedoria. Vamos entender um pouquinho o que é andar em sabedoria e aplicar isso ao nosso coração. Nós devemos nos lembrar do propósito do livro de Provérbios escrito ali para um jovem que estava iniciando sua vida e o pai dando instrução a esse jovem. E os primeiros versículos do capítulo 14, eles são aqui estruturados pelas admoestações implícitas para que o jovem abrace a sabedoria. Aqui no versículo 1, tendo uma esposa sábia e não uma insensata, e também para temer ao Senhor, que é o alicerce, que é a base, que é o princípio de toda a sabedoria, como nós vemos ali no capítulo 1, versículo 7. Esses versículos, eles tratam aqui do versículo 1 ao versículo 7, os modos de falar tanto do insensato como do sábio, e os seus efeitos destrutivos, no caso do insensato, e protetores, no caso do sábio. E como isso, então, tem a ver com o caráter da própria pessoa. E por fim, ele mostra que o discurso do prudente e a diligência são unidos como marcas de referência da sabedoria. Capítulo 14, versículo 1 ao versículo 7, primeiramente nos fala da companhia. Nos fala principalmente ao jovem, a todo cristão, que ele deve estar bem acompanhado. A referência aqui à mulher sábia, no versículo 1, nós vamos trabalhar agora, ele ressoa aquilo que foi dito em Provérbios capítulo 9, versículo 1, que nos fala assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Então ele faz essa referência aqui, e além disso, além dessa semelhança, o trecho também é delimitado pelas palavras que foram faladas sobre a esposa em versículos anteriores a esse versículo. Por exemplo, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos hoje. Provérbios capítulo 11, versículo 16 nos fala assim. Você pode abrir sua Bíblia comigo. Provérbios 11, 16. A mulher graciosa alcança honra, com os poderosos adquire riqueza. Vou ler de novo. A mulher graciosa alcança honra, com os poderosos adquire riqueza. Olha só o que nos diz também o versículo 22 desse mesmo capítulo. Como joias de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Dá uma olhada também aqui no versículo 12, versículo 4. Capítulo 14, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão aos seus ossos. Então, esse trecho aqui ele é delimitado por essas referências anteriores, que dá uma admoestação implícita a abraçar a sabedoria aqui por meio de uma esposa ou dessa esposa, né? Ele mostra essa
essa comparação com essa mulher anterior, e ele mostra aqui, ó, você vai abraçar a sabedoria através de uma esposa. Ele faz aqui o contraste entre a mulher sábia e a mulher insensata. A mulher sábia, não só de acordo com esse texto aqui, mas com vários outros textos que nós vemos, ela acaba tomando a iniciativa e assume as suas responsabilidades. Como? Ela contribui para o bem-estar material e espiritual da sua casa. E você pode ver isso, por exemplo, naquele famoso texto da mulher virtuosa, onde fala ali várias qualidades daquela mulher. Por outro lado, a mulher insensata, ao contrário, ela acaba sendo intratável e moralmente astuta. Ele faz a comparação da mulher insensata àquele jovem, por exemplo, lá do capítulo 5, versículo 23, que ele acaba sendo enredado, ele acaba caindo na armadilha da mulher insensata, que faz um convite muito perigoso para ele. Provérbios, capítulo 9, versículo 13 ao versículo 18, nos fala que essa mulher, por exemplo, ela vive sozinha. E no final do dia, a sua casa não existe mais. Você pode ler esse texto comigo, Provérbios, capítulo 9, versículo 13 ao versículo 18. O texto nos fala assim: a loucura é mulher apaixonada e ignorante, e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade. Toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito ao seu caminho, o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E os falsos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, ele mostra aqui que a destruição aqui da família pela mulher que não é sábia, ela acaba sendo por sua própria incompetência. Por quê? Por causa da sua arrogância, por causa da sua incorrigibilidade, por causa do seu discurso destrutivo, por causa da sua irritabilidade, por causa da sua falta de autodomínio. E o texto aqui que nós lemos fala no final do versículo 1 que isso acontece, que ela faz isso com as suas próprias mãos. Então veja que estar bem acompanhado não é uma questão insignificante. Hoje nós vemos muitos jovens falando: o que tem eu andar com fulano, o que tem eu andar com ciclano, o que tem ele faz isso, ela faz aquilo, não tem importância. Nós vemos aqui que a companhia ou estar bem acompanhado não é algo insignificante, mas é algo muito significativo para as nossas vidas. No entanto, que ele fala aqui da companhia da mulher, daquela que vai ser a esposa dele. Sem uma mulher sábia é difícil edificar um lar piedoso. Por isso ele fala aqui primeiramente com relação a andar em sabedoria, a estar bem acompanhado, que é muito importante tanto para os rapazes como para as moças, como para aqueles que estão casados. É importante estarmos bem acompanhados. Depois, o versículo 1 ao versículo 7, ele também nos fala, os versículos também nos falam sobre dois caminhos, e nós vemos isso no versículo 2, onde ele fala assim, capítulo 14, versículo 2, o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. O estilo de vida dos piedosos, ele é contrastado aqui com o dos ímpios. E o sábio, ele faz uma metáfora entre dois caminhos, como sendo o caminho reto e o caminho tortuoso. Todo aquele, segundo o versículo aqui, que teme ao Senhor, ele é classificado como aquele que anda em retidão. Se você olhar esse versículo aqui com calma. Mas todo aquele que despreza o Senhor, ele é classificado como o perverso. E aqui nós vemos que o oposto de ser honesto retrata o perverso como aquele que desvia dos limites determinados por Deus quanto à moral e ao caráter. Esse ele está chamando de perverso aqui, é aquele que não anda no caráter que é sustentado por Deus. Por quê? Porque essa pessoa acaba desprezando o Senhor em todo o rumo da sua vida. Em vez de ele andar para o caminho do Senhor, ele acaba vagueando de acordo com as suas concupiscências da carne.
E é isso que o livro de Provérbios vem mostrando, por exemplo, quando ele fala do jovem que deve ser sábio não seguindo o conselho daqueles falsos amigos, daqueles que chamam ele para fazer um crime hediondo, ali no primeiro capítulo. Ou quando ele chama esse jovem, ou ele chama todo o cristão a não andar, por exemplo, sobre o conselho da mulher adúltera, ou a tomar cuidado com aquilo que deve, da forma que deve portar com sua língua, da forma que deve gastar suas finanças. E a gente vê que aquele que é perverso, ele anda segundo a vontade da sua carne, segundo os seus desejos, e ele então acaba não tendo um rumo fixo. E nós vemos nesse texto aqui, na Bíblia inteira, que o que revela o caráter, o que revela a vida de uma pessoa, não são as suas atividades religiosas, mas são a sua ética, ou aquilo pelo caminho que ele anda. Nós vemos exemplos maravilhosos na palavra do Senhor, por exemplo, como os de José, que estava vivendo numa nação que não servia ao Senhor, e o que demonstrou o seu coração não foi aquilo que ele falava professar, mas o que mostrou o seu coração foi quando ele se recusou a não pecar contra Potifar, né, cedendo às pressões da sua esposa. Nós vemos exemplos, por exemplo, como o do jovem Daniel, que ali numa nação ímpia que não servia ao Senhor, ele mostrou o seu caráter, ele mostrou seguir o caminho de Deus, quando ele se recusou a contaminar com as finas iguarias do rei e manter firme o seu testemunho. Então, além desses 7 primeiros versículos do capítulo 14 nos chamar a atenção para a boa companhia, ele nos leva a pensar nesses dois caminhos e tomar uma decisão sobre o caminho de servir ao Senhor. Ainda aqui no versículo 3, desses 7 primeiros versículos, o texto nos fala sobre a prudência e a retidão no falar. O sábio volta novamente, como nós falamos na semana passada, né, a falar a questão da língua, a questão da fala. E ele contrasta aqui, já que essa é a dinâmica desde o capítulo 10, mostrando o contraste entre o ímpio e o perverso, é que ele mostra que os efeitos punitivos do discurso do insensato, né, do discurso do ímpio, que é insensato e é arrogante, e ele acaba então proporcionando punição e sofrimento para ele, e ele contrasta isso com o discurso do sábio, que acaba trazendo proteção para a sua vida. O que quer dizer isso? É que o insensato, ou seja, aquele que está longe do caminho do Senhor, o orgulho é a sua boca, e é uma vara que fere. Olha só o que ele fala no versículo 3. A boca do insensato, a vara está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba. Então a sua arrogância no seu falar acaba sendo aquilo que é a vara que fere, é aquilo que ele fala grossamente, é aquilo que ele fala sem pensar, e isso acaba trazendo problemas para ele mesmo. A sua boca acaba sendo o seu próprio inimigo, e ele acaba prejudicando a vida dele e a vida dos outros. Ao contrário, o sábio, na verdade, ele procura ter cautela naquilo que ele fala. Ele procura ter cautela com a sua língua, ele procura ter cautela com aquilo que ele responde ou com a reação que ele tem daquilo que os outros falam para ele. E ele acaba se protegendo contra sofrimentos desnecessários. Olha só o que diz Provérbios capítulo 10, versículo 13. Você pode abrir esse texto comigo. O texto nos diz assim: nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Olha só, sofrimento, a vara para aqueles que não têm sabedoria. Ainda no versículo 14 desse texto nos fala assim: os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. E a gente ainda vê outros textos, por exemplo, Provérbios capítulo 26, versículo 3, em que o texto nos fala assim: o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Então olha só, aquele que é insensato quanto ao falar, ele acaba trazendo sofrimentos para si, enquanto aquele que é
é sábio, que refreia a sua boca, que protege o seu discurso. Ele protege a si por causa que a sua palavra pode trazer reação de outras pessoas que se levantam contra si. Aquele mesmo capítulo 10, no versículo 11, nos diz assim, capítulo 10, versículo 11, nos fala assim, Provérbios, capítulo 10, a boca do justo é manancial de vida. Olha só que coisa maravilhosa. E depois ele fala que a boca dos perversos mora a violência. Como isso é verdade nas nossas vidas? Quantos de nós já em alguma outra oportunidade das nossas vidas acabou falando de forma insensata e isso trouxe problemas terríveis para as nossas vidas? E depois a gente se arrependeu daquilo que havia falado, que acabou trazendo uma reação, trazendo uma agressão ou trazendo um julgamento para as nossas vidas que não precisava. E aqui ele está dizendo que para nós andarmos em sabedoria, nós precisamos ter prudência e retidão no falar. Pensar um pouco antes de falar. Pensar nas consequências que aquilo pode trazer. Não agir simplesmente pelos nossos impulsos. Aqui ainda no capítulo 14, depois um pouco mais à frente, no versículo 5, ele então ele continua descrevendo o sábio agora como uma testemunha verdadeira, ainda falando na pureza do falar, na prudência no falar. E que nos faz inclusive lembrar daquele mandamento, né? Não dareis falso testemunho. Nós vemos na palavra de Deus que tanto os bons como os corruptos dão os frutos. Jesus fala lá no Sermão do Monte que a árvore boa dá fruto bom e a árvore má dá fruto mau. E aqui nós vemos que a testemunha fiel, ou aquele que tem prudência nos seus lábios, o seu testemunho é confiável. Ele não é influenciável por súplicas, por suborno ou por nenhuma promessa, muito menos por ameaça. Então o texto nos fala aqui porque nós temos que ser prudentes no nosso falar, para vivermos uma vida sábia. Olha como o texto é rico e é apropriado para nós. Nós sabemos que as boas companhias nos levam a bons lugares, nos fazem ser sábios. E ele fala aqui para o jovem buscar inclusive uma esposa sábia. Nós sabemos que nós temos um caminho reto a seguir, um caminho que não é bom e que Deus abomina o caminho que não é bom. E a Bíblia também nos fala aqui para nós termos prudência no nosso falar. O versículo 4, aqui do capítulo 14, nos fala também sobre um trabalho prudente. O versículo 4 nos fala assim: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A referência aqui mostra também agora, ele aplica ao trabalho prudente. Apesar de um agricultor aparentemente economizar trabalho e também despesa, escolhendo não ter bois, ele pode não ter animais, tem inclusive aqueles que defendem que os animais não são para isso, não são para trabalho, né? São apenas para cuidar deles, e a gente tem que cuidar bem dos nossos animais, mas isso acaba sendo uma falsa economia, porque o texto nos fala aqui que o celeiro fica limpo por causa do boi. Olha só, tem dois textos importantes aqui que nos chamam a atenção disso, eu queria ler com você. O primeiro está em Provérbios capítulo 12, versículo 10. O texto nos fala assim, Provérbios capítulo 12, versículo 10. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração do perverso é cruel. Depois, ele lá no capítulo 27, versículo 23 ao 27, ele diz assim, abra lá comigo, por favor, capítulo 27, versículo 23 ao versículo 27. 27, 23 ao 27. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecem os renovos e se recolhem a erva dos montes. Então os cordeiros te darão vestes, os bodes o preço do campo, as cabras leite em abundância para o teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das suas servas. Olha só, ele está falando aqui de cuidar bem dos animais. Nós temos sim que não maltratar e também de tê-los como nossa provisão. É triste nós vermos como nós vimos algum tempo atrás, por exemplo, um charreteiro colocando pesos terríveis para que os cavalos puxassem, coisas que maltratavam os animais.
Assim como é triste nós vemos hoje, como eu já vi, idosos de elevada idade puxando nas suas próprias costas uma carroça de papelão que para um animal seria muito maneiro e daria sustento para ele, mal podendo andar. Então, ele fala aqui da questão de investir bem. Quando o indivíduo investe de modo inteligente no seu trabalho e também em suas fontes de renda, os benefícios são muito maiores do que os custos. Não adianta maltratar, mas também ficar sem. E isso acaba que no versículo 4 ele fala aqui que gera abundância nas colheitas. Então ele fala aqui, também nos exorta a trabalharmos de forma prudente. E por último, ainda pensando aqui numa forma de vivermos em sabedoria, o texto nos exorta a buscarmos o conhecimento, que é o versículo 6 e o versículo 7. Vou ler novamente para nós lembrarmos dele. O versículo 6 nos fala assim: o escarnecedor procura sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Olha que coisa interessante. A sabedoria, segundo esse texto aqui, é um bem que os orgulhosos não podem tomar para si. Isso é coisa que somente os humildes podem encontrar. E é fácil nós vermos em coisas simples das nossas vidas. Quem não já teve, já vivenciou ocasiões em que pessoas, por exemplo, estavam com dificuldades em fazer alguma coisa e que você foi incentivar, que você foi ensinar, e ele te repreendeu com arrogância, como se você estivesse ensinando algo que ele já estava cansado de saber, e na verdade ele não sabia. O texto nos fala aqui que o escarnecedor, ele até procura, ele até tenta, ele até começa a buscar a verdadeira sabedoria, mas ele não é capaz de encontrar, ele não é capaz de chegar ao resultado da sua busca. E isso acontece porque a sua arrogância o impede de se humilhar. Principalmente quando nós pensamos na sabedoria que vem de Deus, a arrogância do escarnecedor, a arrogância do ímpio, ele impede de se humilhar diante da revelação de Deus. E isso acaba cegando ele quanto à piedade ética. E o que faz com que ele acabe não andando, não procedendo, não falando, não agindo de forma sábia. O que falta, na verdade, é uma seriedade moral para servir aos outros ao invés de si mesmo. Então, como ele quer servir só a si mesmo, o seu orgulho é o bastante para que ele ache que ele é sábio, que ele tenha o melhor. Por isso, o seu nem serve ao próximo, nem serve a Deus, mas acaba servindo a si mesmo. A sua opinião exagerada acerca da sua importância e o seu desejo de obter poder e exaltação o leva sempre a agir em torno de si mesmo. E o conhecimento, então, para ele não é fácil. O conhecimento para ele é impossível que ele chegue, na verdade. Enquanto isso, a questão é que para o sábio, isso é fácil porque ele busca, porque ele quer isso, porque ele quer cada vez andar de maneira mais correta diante de Deus e diante da sociedade, o qual ele dá testemunho do Senhor a quem ele serve. O trecho que fala que foge da presença do homem insensato retoma, inclusive, uma coisa constante no livro de Provérbios, que é o cuidado com o meio que nós temos que ter. Aqueles que acham que não tem influência o meio em que vive ou o meio em que ele está, tem influência sim. E nós vemos, por exemplo, texto que nós já vimos como o de Provérbios, capítulo 1, versículo 11, onde o pai está falando ali ao filho: foge desses que estão te levando por outros caminhos, que estão te fazendo convites que não agradam ao Senhor. E o imperativo aqui, ele é usado numa forma de ser urgente. É necessário se afastar da pessoa insensata, porque elas não trazem palavra de conhecimento. O texto aqui quer dizer que nós temos que buscar o conhecimento do Senhor. Nós chegamos nesses 7 primeiros versículos aqui, olha quantas coisas nós aprendemos. Boas companhias, andar no caminho reto, ter prudência no falar, ter prudência no trabalhar e buscar o conhecimento do Senhor. Grandes coisas para as nossas vidas. Por isso nós temos que pensar. Quero
pensar algumas coisas para o nosso coração. Se você é um jovem ou uma jovem, preste muita atenção nesse texto. O jovem rapaz, que você não olhe apenas para a beleza exterior, é lógico que isso precisa te chamar a sua atenção, mas olhe também para aquilo que é a beleza interior da moça. Você, moça jovem, solteira, não pense que simplesmente o estereótipo vai chamar a atenção daquele que vai ser o seu futuro esposo, mas prece por um andar sábio na presença de Deus. Aqueles que já são casados, que nós possamos buscar ser bênção nas nossas casas. A mulher buscar a sabedoria de Deus para trazer piedade à casa. O homem procurar edificar a sua esposa de forma que ela seja sábia. Que nós possamos sempre andar pelo caminho do Senhor, possamos andar pelo caminho reto. Que nós possamos pedir sabedoria do Senhor, para que Ele nos ensine a falar de maneira prudente, que Ele não nos faça pavio culto, mas que Ele nos faça pessoas que tenham um pouco mais de longanimidade e um pouquinho de delay, talvez, naquilo que nós vamos responder, naquilo que nós vamos falar. Que nós não sejamos guiados simplesmente pelos nossos impulsos de dar a resposta na hora, porque isso pode trazer sofrimento para as nossas vidas. Porque isso faz que a gente fale palavras que depois a gente vem se arrepender, não só porque não deveria ter falado, como isso pode trazer consequências catastróficas ao nosso coração. Que nós possamos ser prudentes no nosso trabalho. Ganhar dinheiro é bom, mas isso precisa ser feito de uma maneira que agrada a Deus. Isso precisa ser feito de uma maneira inteligente, de uma maneira que seja sábia diante do Senhor. E que, principalmente, a gente jamais deixe de buscar o conhecimento que vem do Senhor. Isso é muito importante para as nossas vidas. Proceder de conhecimento de todas as coisas, porque é isso que nos traz sabedoria diante de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, misericórdia pelas nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, andar pelo caminho sábio. Queremos, ó Deus, andar pelo caminho reto. Queremos, ó Deus, andar de forma que agrade ao Senhor e que traga menos sofrimentos para as nossas vidas pelas nossas atitudes. Que se nós tenhamos que sofrer, que seja sofrer por amor ao Senhor, e não como consequência dos nossos atos de não andarmos em sabedoria. Abençoe a nossa igreja, abençoe cada irmão, abençoe cada irmã ricamente, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.